Louvado seja Deus. Querido, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Vamos estar meditando um pouquinho na palavra de Deus. Abre a tua Bíblia aí em Gênesis. Vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, do verso 7 ao verso 13. Todos acharam? Amém. Quem tem Bíblia aí acompanha na Bíblia e também tem ali no telão, né? Gênesis capítulo 13, do verso 7 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre os meus pastores e os teus pastores? Porque nós somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Verso 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zor. Então, isto antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim se separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades das campinas, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Feche teus olhos e vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Querido Deus, a tua palavra fala por si. Ela não necessita de nós tentar explicar, mas abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem para nós nesta noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é a maior regra de fé e de prática para as nossas vidas. Ô Espírito Santo de Deus, fala na tua palavra, fala conosco. Carecemos ouvir a tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Eu gostaria nesta noite de falar sobre avaliando os nossos critérios, segundo Deus e segundo o mundo. Avaliando os nossos critérios. Aprendendo com os critérios de Ló e de Abraão. Eu queria pensar nesta noite sobre isto. Quando olhamos para a nossa vida, quando você olha para a sua vida, nós vemos que passamos por lutas. Quem aqui na vida nunca teve de enfrentar um momento de escolha? Momento de decisões. Quem aqui que já não passou por aquele momento crucial, onde você tem que fazer uma escolha, onde você tem que tomar uma atitude, onde você tem que abraçar uma causa, ou então renunciar a uma causa? Quantas vezes na vida nós encontramos uma encruzilhada e nós precisamos escolher um caminho para seguir, uma posição a ser tomada. Todos nós passamos por momentos assim. Todos nós temos momentos assim, enfrentamos momentos assim. E quando eu olho para esses dois personagens, Abrão, lembro que Abrão aqui não teve o nome mudado ainda, né? Lá na frente, ele vai ter o seu nome mudado de Abrão,
para Abraão, que quer dizer pai de multidões. Pai elevado, pai de multidões. Mas a questão aqui que eu queria destacar nessa noite é os critérios desses dois personagens importantes na Bíblia. Nós vamos aprender um pouquinho com eles, com esses dois personagens e com a atitude que eles tiveram diante dos seus critérios, diante das suas escolhas que eles tiveram. Abraão, o primeiro que eu queria falar um pouquinho aqui, e depois eu quero encerrar com ele também, é Abrão. Abrão foi um homem de Deus. Quem não conhece a história dele? Todos nós conhecemos essa história desse grande patriarca, onde ali começou a grande história dos filhos de Israel. Lá aqui no capítulo 12, um pouquinho antes aqui, no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos ali a chamada de Abraão. Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus. E Deus então chama Abraão. Abraão, sai da tua casa. Sai do meio dos teus parentes. E vai para um lugar que eu te mostrarei, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Olha que promessa. Abraão, ele é marcado na Bíblia por ser o pai da fé. Aquele que teve a sua fé em Deus, diante desse chamado, aparentemente maluco. Quem que sai da terra, porque Deus mandou, e vai para um lugar sem saber para onde? Quem que sai do seu lugar, no meio da sua família, no meio da sua terra, e vai para um lugar sem saber para onde está indo? É interessante pensar sobre isso. Abraão, ele reconheceu a voz de Deus. Quando o homem conhece a Deus, quando você conhece a Deus, você reconhece a voz de Deus. Se nós não conhecermos a Deus, nós não vamos conhecer a sua voz. Então, quando eu conheço a voz de Deus, é porque eu tenho uma certa intimidade com Deus. E Abraão, lá no comecinho, então, Deus chama Abraão. Abraão, sai daí. Eu tenho um propósito para a sua vida. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, Abraão, ele sai. Ele obedece a Deus. E vai. E no verso 4 diz o quê? Que Abraão foi e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Então Abraão foi e levou com ele o seu sobrinho, filho de seu irmão, Ló. É interessante analisar bem a vida desses dois homens. É interessante que Abraão, ele saiu sem saber para onde ele iria. E o escritor de Hebreus, ele menciona essa saída de Abraão. Hebreus 11, verso 8. O escritor da carta aos Hebreus, ele menciona essa obediência de Abraão. Ele menciona que pela fé, Abraão atendeu a voz de Deus. Pela fé, obedeceu. Diante da ordem de Deus, sai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia. A fé nos faz ver coisas que sem fé a gente não vê. A fé, queridos, a fé é ver o que ninguém vê e não ver o que qualquer um vê. Interessante pensar sobre isso. A fé é ver o que ninguém vê e não ver o que qualquer um vê. Abraão, ele viu algo, ele obedeceu ao Senhor e saiu e foi. Foi para o lugar que Deus haveria de mostrar. E se você olhar o texto, se você for acompanhar esse texto, você vai ver que houve ali prosperidade na vida de Abraão e de Ló. O tempo passou e eles cresceram economicamente. Os seus bens ficaram muitos. Eles cresceram, ambos cresceram. Ló teve o seu rebanho, cresceu no seu rebanho. Ló teve os seus pastores, os seus empregados, que eram muitos. O rebanho também era muito.
Abraão também cresceu, tinha o seu rebanho, tinha os seus pastores, tinha os seus servos, e eles cresceram. E se você olhar o texto, os recursos naturais da terra começou a ficar meio curto para esses grandes homens, porque eles tinham crescido. E a partir daquele momento ali, o texto que nós começamos a ler, diz que houve ali contenda, começou a haver ali uma briga, começou a ver ali algumas rixas diante dos pastores de Abraão e os pastores de Ló. Houve ali uma briga, um desentendimento, e Abraão percebeu isso. Ele chama o seu sobrinho e fala: olha, não é bom que isso aconteça, isso não pode acontecer, porque nós somos parentes chegados. Quando a gente olha para esse texto aqui, não é que Abraão estava rompendo com seu sobrinho Ló, isso não aconteceu, não é que ele estava rompendo, mas ali foi uma sugestão que ele deu: olha, não dá para continuar assim, a terra é pequena, os recursos são pequenos, e está tendo briga entre os nossos pastores, é bom a gente se separar, você vai para um lugar, e eu vou para outro. Então Abraão, ele sugere que havia ali uma separação, e Abraão diz: olha, você escolhe para onde você quer ir, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quando eu olho aqui para esse texto, para o verso 10, aqui do capítulo 13, a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e olhou. Mas o que eu vejo interessante aqui, biblicamente falando, pela hierarquia, quem que teria direito de escolher? Era Abraão. Ele poderia escolher. Não, Ló, eu vou para cá e você vai para o outro lado. Mas não. Mais uma vez, pela fé, ele abriu mão do seu direito. Sabe por que ele abriu mão? Porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que Deus, o mesmo Deus que tinha ordenado, sai daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar, era o mesmo Deus que estava com ele. Ainda que ele escolhesse ou não escolhesse primeiro, Deus estaria com ele. Então Abraão, ele sugere. E o texto diz que no verso 10 e 11, ele ergueu então os olhos, Ló, e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então, o que aconteceu aqui? Já que Abraão deu a ideia para que Ló escolhesse primeiro, então Ló, a gente pode imaginar Ló olhando para um lugar, não era tão atraente à vista, mas de repente ele olha para Campinas do Jordão, onde moravam os cananeus, e ali ele começou a ver ali, ele viu a terra que era boa, ele viu que a terra era farta, ele olhou para aquela aparência, e ele não teve dúvida, então ele escolheu as campinas verdes, porque aquilo agradou os seus olhos. Então Ló escolheu as campinas verdes. Os critérios que Ló teve em suas escolhas, ela vem nos ensinar algumas coisas. Qual o critério que Ló teve na sua escolha? Ele olhou aquilo que agradou os seus olhos. Ele olhou o critério que ele teve aqui, os critérios que ele usou foi o critério da aparência. Cuidado com a aparência. Tem algumas aparências, até tem um ditado que as aparências enganam, e é verdade. Ele olhou para aquilo que agradava os seus olhos, usou o critério da aparência, usou o critério da vantagem. Eu vou ter mais vantagem, vou ter mais água, vou ter mais pasto, eu vou ter mais espaço, é para aqui que eu vou. Então ele teve esse critério das vantagens, critério da facilidade. Sabe o que me chama a atenção aqui, querido? Que Ló, ele também era um homem temente a Deus. Ele não era alguém que não conhecia, ele temia Deus, ele também amava Deus. E ele teve um bom professor, o seu tio Abraão,
o ensinou. Então ele era um homem temente a Deus, eu não tenho dúvida disso. Ele era um homem temente a Deus. Então quando eu olho, eu não quero fazer de Ló um vilão, porque ele não era. Ele era um homem temente a Deus, mas ele teve que fazer as suas escolhas. E o texto diz aqui então, que ele foi morar nas campinas em direção a Sodoma, e foi armando as suas tendas até Sodoma. Ele só não atentou, como diz a Bíblia, que os homens de Sodoma eram homens maus, eram homens violentos, eram homens devassos, eram homens grandes pecadores diante do Senhor. Ele não olhou para o lugar que ele estava indo, ele olhou para as facilidades que ele estava indo. Então, o que aprendemos com essa história? O que tiramos para a nossa vida hoje, diante dos critérios que Ló teve? Primeiro, o nosso principal critério de decisões devem ser espirituais. Queridos, consulte a Deus antes de qualquer decisão. Não faça as coisas por fazer. Não olhe para a aparência. Deus nos dá exemplo disto. Lembra quando o profeta foi ungir Davi? Qual foi a mensagem de Deus? Olha, você vai lá e você não olha para a aparência, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior e Deus vê o interior. Então a aparência, cuidado com a aparência. Mesmo sendo um homem de Deus, um homem temente a Deus, Ló não teve este critério. Nós temos que ter esse critério. Devem ser espirituais e não mundanos. Por quê? Porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Por isso nós fomos criados. Somos criados para servir ao Senhor. Então, quando eu vou ter um critério de escolha, eu preciso entender que eu sou servo de Deus, que você é uma serva de Deus, que você ama o Senhor. Então eu tenho que basear nisso. Cuidado com as coisas espirituais. Não tomar decisões de acordo com o mundo, porque fomos criados para servir a Deus e para adorá-lo. O outro critério que precisamos ter, analisar que condições espirituais colocaremos na nossa família. A nossa decisão, quando decidimos ir para uma direção, nós temos que analisar, ter esse critério. O que ou quais situações eu vou estar expondo à minha família? Vai ser bom para ela? Ou não? Na verdade, Ló, ele olhou realmente com a boa intenção de prosperidade, de crescer, de bem-estar da família, mas ele não foi atento para algumas coisas. Ele não cuidou, ele não se preocupou aonde ou o lugar que ele ia expor a sua família. Nós precisamos analisar isto. Nossos critérios têm que ser assim. A que eu vou estar expondo a minha família e aqueles que eu amo? Um outro critério, precisamos estar dispostos. Quando eu perceber que aquela escolha não foi boa, eu preciso estar disposto a abortar um plano quando há riscos espirituais para mim e principalmente para a nossa família. Quando eu faço uma escolha, eu também tenho que estar pronto. Espera aí, não foi uma boa escolha. Tem coisas espirituais aqui, não foi um bom caminho, então eu preciso abortar e deixar de andar naquele caminho. É muito sério pensar sobre isso. A grande questão que quero falar para você hoje é que nossos critérios de escolha, firmados em Deus, a nossa vida com Deus, a sua vida com Deus, eu não quero dizer se você andar com Deus, você nunca vai ter problema, nunca vai ter luta, não estou dizendo isso. A nossa vida com Deus, os nossos critérios, ainda analisados do ponto de vista de Deus, não vai nos impedir, nos isentar de viver alguma situação difícil. Não vai. Esse evangelho que diz, olha, entrega a sua vida a Cristo, que você nunca mais vai ter problema, esse é o evangelho mentiroso.
Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Há uma certeza. Então, nossa vida com Deus, ou as nossas escolhas criteriosas no ponto de vista de Deus, não vai nos livrar das lutas, dos intempéries da vida, dos repentes da vida. Está tudo bem hoje, amanhã você não sabe. Mesmo você que está aqui nesta noite, que anda com Deus, que ama o Senhor, que busca o Senhor, não quer dizer que você não vai ter que tomar uma decisão importante amanhã. Não quer dizer que você vai ter que fazer uma escolha amanhã. E se isso acontecer, tenha critério. Tenha critério. Busque o Senhor, ore ao Senhor. Busque resposta na palavra de Deus, para que Deus te dê liberdade e Deus te dê um momento de tranquilidade, ainda que seja no meio das lutas e no meio das adversidades. Então, a nossa vida com Deus não vai nos isentar das lutas, mas uma coisa nós podemos ter certeza, que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Tem um verso fantástico que eu gosto muito, que está lá em Isaías 43, 2. Olha que texto fantástico, de Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não se queimarás, e as chamas não arderá em ti. Aqui não está dizendo, se você passar pelas águas, se você passar pelos fogos, não é isso que está falando aqui não. Está falando quando passar. Quando passar pela luta, quando a enfermidade bater na tua porta, quando o emprego bater na tua porta, quando o problema com a família bater na sua porta, quando o problema com o seu filho bater na sua porta, você pode dizer, mas eu estou servindo a Deus, eu amo a Deus, eu estou na igreja, eu amo a sua palavra, o porquê de tudo isso, porque vem lutas, mas você pode ter certeza que Deus está com você em todo este momento. Deus não livrou Sadraque e Mesaque e Abdenego da fornalha, mas livrou ele dentro da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou ele dentro da cova dos leões. Então Deus pode permitir muitas coisas. Mas a grande questão aqui é entender que Deus, Ele está conosco. Deus não nos desampara. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. É importante, querido, pensar sobre isto. Analisar assim os nossos critérios e saber que Deus está conosco em todo o tempo. Você crê nisso, querido? Crê em todo o teu coração. Você não vai ficar sozinho nas tuas lutas. Você não vai passar o vale da provação sozinho. Então tenha critério, e o maior de todos os critérios é buscar a Deus de todo o teu coração. É colocar a sua vida no altar do Senhor, que Deus vai estar cuidando de você. Quero considerar algumas coisas ainda aqui. Ló era um homem realmente temente a Deus, como nós falamos. O problema foi seus critérios de escolhas. Ele não analisou os riscos que ele e sua família estariam expostos. Ele só viu os benefícios do lugar. Mesmo sendo um homem temente a Deus, ele sendo um homem que amava a Deus, ele colocou sua família em um ambiente devasso, perverso. Às vezes nossas atitudes podem trazer problemas para a nossa casa, problemas espirituais. E hoje você não precisa ir longe para poder expor a família em situações difíceis. Basta deixar entrar na sua casa pela internet, pela TV, pelas redes sociais, coisas que vão denegrir a tua família, que vão expor teus filhos a costumes que não agradam a Deus. Temos que tomar cuidado, ter critério aquilo que vimos, aquilo que assistimos, aquilo que cantamos, lugar que vamos, com quem vamos. A gente não precisa sair do mundo, nós temos que ter contato com as pessoas do mundo, sim. Não podemos nos isolar, porque a igreja não é aqui dentro, não. A igreja é lá fora, a igreja é lá na escola, é lá no trabalho, é andando na rua, é lá que eu tenho que mostrar que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Rei, mas eu preciso ter critérios, dizer sim quando tem que dizer
e dizer não quando tem que dizer não. São questões que nós vamos encontrar na própria palavra de Deus. Então o problema dele foi este: não ter critério de escolha. Precisamos tomar cuidado com os nossos critérios que envolve e o nosso envolvimento com o mundo em que vivemos. Ló e sua família, se você olhar o texto, Ló e sua família quase foram destruídos junto com Sodoma e Gomorra. Se você olhar a história, a cidade de Sodoma era uma cidade onde Deus já tinha determinado no seu coração que iria destruir toda aquela cidade. O texto que a Mariana leu aqui, que os anjos passaram ali, sabe o que os anjos estavam fazendo naquele texto? Os anjos estavam indo em direção a Sodoma e Gomorra, para destruir aquela cidade. E aí eles pararam na casa de Abraão, e aí aconteceu aquela história, a promessa de um filho que viria, e o texto diz ali que Abraão, então ele hospedou os anjos, mas depois os anjos foram em direção a Sodoma e Gomorra. Se você olhar o texto, Deus vai dizer assim: olha, eu não posso esconder de Abraão o que eu vou fazer. Eu não posso esconder de Abraão. E Deus revela a Abraão que ele ia destruir toda aquela cidade, porque era uma cidade pecaminosa, era uma cidade devassa, era uma cidade que estava longe de Deus. Então é interessante olhar para o texto aqui. A Bíblia diz que Deus então, ele se indignou, e Deus só não destruiu Ló junto com a cidade de Sodoma e Gomorra pela intercessão de Abraão. Abraão ora, você olhar o texto de Gênesis capítulo 18, do 23 ao 33, quando Abraão fica sabendo que a cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída, a Bíblia diz que Abraão ora. Isso porque Abraão não tinha rompido com Ló. Eles só estavam vivendo separados. Abraão começa a orar. E Abraão fala para Deus: Deus, Senhor, se tiver lá 50 justos, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma? Deus disse: não. Senhor, se faltar 10 para 50, o Senhor vai destruir? Não. Se tiver ali 40 justos, eu não vou destruir a cidade. Senhor, não se indigne de dizer mais uma vez, e se houver ali 30, não vou destruir para amor de 30. Se houver 20, não vou destruir. Se houver 10, não vou destruir. Mas não havia ninguém, exceto Ló. A Bíblia diz que Deus então manda os anjos. E só por isso, Ló não foi destruído, porque ele era um justo diante de Deus, e houve ali uma intercessão do seu tio, que orava por ele. Então Ló e sua família quase foram destruídos naquela cidade, se não fosse a intercessão de Abraão. A Bíblia diz que eles foram tirados às pressas pela mão dos anjos. 19, verso 16. Os anjos tiraram Ló dali pela mão. Sai daqui, vai embora, porque eu vou destruir a cidade. Você não sai daqui, eu não posso fazer nada por você. Sai daqui. E a Bíblia diz que Ló ali começou também algumas perdas. Os bens que ele tanto conquistou ali na terra ficaram pelo caminho. O olhar para ele, o olhar em direção às Campinas Verdes, que encheu o seu coração de esperança, ficaram. A Bíblia diz que Ló teve que sair às pressas. E a ordem dos anjos era o seguinte: olha, vocês não olhem para trás. Vão embora. E o texto diz que quando eles saíram dali, Ló acabou perdendo a sua esposa, no verso 26 do capítulo 19, quando Deus começou a destruir Sodoma e Gomorra. A esposa de Ló olhou para trás, talvez com saudade, talvez com desejo. Por que estou deixando tudo para trás? O fato é que ela olhou para trás e se converteu numa estátua de sal.
Que coisa, que consequências, que perdas que essa família teve. A influência ali foi muito negativa para aquela família. Houve ali influência. Se você olhar toda a história, quando os anjos chegaram ali na cidade de Sodoma e Gomorra, os homens daquela cidade queriam violentar os anjos, queriam abusar dos anjos. Ló escondeu, trouxe os anjos para dentro de casa. E Ló tentou proteger os anjos, mas isso não tinha necessidade, porque nada ia acontecer com os anjos. Mas ele até ofereceu as 2 filhas para ele. Olha, eu vou trazer minhas filhas que são virgens, vocês fazem com elas o que vocês quiserem, mas não toquem nesses anjos. Não era necessário fazer isso. Mas por que será? Por que será que ele teve essa atitude? O ambiente da cidade, de uma certa maneira, ele tinha entrado na sua família. E quando você olha para o texto ainda mais, a Bíblia diz que depois que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Ló e suas filhas foram morar numa caverna. Quando eu olho para esse texto aqui, meu coração arde, porque a influência de Sodoma e Gomorra estava no coração das filhas. Introduziu no meio da família. O texto diz que eles moravam em cavernas, moraram numa caverna. E aí as filhas de Ló disseram para ele assim, olha, uma para a outra. Olha, a mais velha disse, olha, vamos fazer o seguinte, nosso pai não tem descendência. Quem que vai dar filho para o nosso pai? Vai morrer a descendência deles. Vamos fazer o seguinte, vamos ter filho com o nosso pai. Tiveram uma relação incestuosa que Deus abominava. A Bíblia diz que a mais velha deu vinho ao pai. E ele se embriagou, e ela se deitou com o pai. E a Bíblia diz que ele não percebeu nem quando ela levantou, nem quando se deitou, nem quando se levantou. E depois, num certo tempo, a mais nova fez a mesma coisa. Influência. De onde será que saiu essa ideia? Foi da cidade de Sodoma e Gomorra, onde os homens eram perversos, grandes pecadores diante do Senhor. A Bíblia diz que essa relação incestuosa saiu 2 povos, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, que foram inimigos dos filhos de Israel, foram problemas para os filhos de Israel. Interessante pensar sobre isso. Nossos critérios de escolha podem expor a nossa família a costumes, a influências erradas. Por isso é importante nós analisarmos sempre as coisas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista espiritual, acima de tudo. Ló teve um critério aparentemente interessante para sua família aos olhos da carne, mas a influência não foram boas. Por outro lado, os critérios de Abraão. Abraão confiou no Senhor. Abraão depositou a sua confiança no Senhor. Se você olhar o texto aí do mesmo capítulo 13 de Gênesis, do capítulo 14 até o 18, nós vemos aqui que os critérios de Abraão foram diferentes. Abraão sabia que Deus estava com ele em todo o tempo, por causa da obediência, por causa da sua fé. Olha que diz aqui, o verso 14 em diante. Então o Senhor disse a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Olha a diferença. Ló foi para as campinas em direção a Sodoma. E depois Abraão foi para outra direção. E ali Deus falou com ele. Olha o que diz. Erga os olhos, Abraão. Erga os olhos e olhe onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência. Só que ele nem tinha filho ainda, mas iria ter. O
filho da promessa estava a caminho. Farei a sua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante agora, percorra essa terra, do seu comprimento até a sua largura, porque eu darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Olha que diferença, que resultado diferente. De um lado, alguém que foi parar lá em Sodoma e Gomorra, e não foi bom para a sua família. Por outro lado, Abraão, se apegado à promessa de Deus, e pela fé, foi morar ali em Mamre, e ali foi fazendo as suas tendas, e aí confiando na promessa do Senhor. Olha, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, e quem puder contar o pó da terra, contará a sua descendência. Olha que promessa tremenda. Aí olhando a história de Abraão, vamos ver que Abraão foi um grande homem, pai de multidões, onde começou toda a origem do filho de Israel. Esse é o Deus de Abraão, e é o Deus que está conosco aqui nesta noite. Agora, o que Deus quer de nós, querido, o que Deus quer de você, o que Deus quer de cada um de nós nesta noite, é que tenhamos critérios espirituais nas nossas posturas, nas nossas escolhas. Isso é muito importante, pensar sobre isso. Quais têm sido os nossos critérios? Como estamos analisando a nossa vida? Como que estamos vendo o que está acontecendo ao nosso redor? O que estamos expondo às nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos? Vamos colocar no altar do Senhor. Abraão aqui, quando ele fez a sua escolha, quando ele deixou Deus cuidar da sua vida, em obediência a Deus, o texto diz aqui que lá onde ele estava, ele elegeu um altar de adoração ao Senhor. Então que você esteja fazendo isso nesta noite. Coloque um altar de adoração no seu coração, ao único Deus. Coloque um altar de adoração no seio da tua família. Ensina os seus filhos, ensina os seus netos a amar a Deus, a ser criteriosos também nas suas escolhas. Colocar sempre o Senhor na frente de todas as coisas. Vamos pensar nisso nesta noite. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos colocar nossas vidas no altar do Senhor nesta noite. Às vezes nós erramos. Somos tementes a Deus. Amamos a Deus. Mas muitas vezes nós temos critérios errados. Temos escolhas equivocadas, na vontade de acertar, na vontade de ser próspero, de escolher bem. Às vezes a gente deixa de analisar as coisas do ponto de vista de Deus. Foi isso que Ló fez, embora foi um homem temente a Deus. Deus teve misericórdia dele, e Deus tem misericórdia de nós aqui nesta noite também. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nos nossos critérios. Vamos orar. Enquanto a gente canta, vai orando, vai colocando a sua vida diante do Senhor. Eis-me aqui outra vez Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no clamor deste lugar, eu venho. Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus.
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, Jesus. Pai amado, louvado seja o teu nome. Queremos derramar nosso coração na tua presença, compreendendo, Pai, que tu está no controle de todas as coisas. Nos ajuda nesta noite, Senhor, a ser vitoriosos nas nossas atitudes, onde quer que for, possamos viver e levar a tua palavra. Cuida das famílias aqui, Senhor. Cuida de cada um que entrou aqui nesse lugar. Cuida, Pai, das nossas crianças. Cuida, Pai, de cada um, Pai, nesta noite. Nós carecemos da tua graça. Restaura, Senhor, o altar de adoração nas nossas famílias. Trabalha, Pai, do nosso coração nesta noite. Recebe todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém.